Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, São Francisco de Sales, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da perseverança, né? Então, é sempre importante recordar, né, a dinâmica da perseverança. Fico feliz que tenhamos duas recém-crismadas aqui. A Fernanda até já vinha antes de ser crismada, né? Mas a Natália está vindo hoje, né? Seja muito bem-vinda. E a perseverança, a gente demorou assim a encontrar um modelo, né? Difícil falar de um modelo ideal, né? Mas assim, a gente está sempre aberto a sugestões e a principalmente as inspirações do Espírito Santo. Mas eu diria que hoje
talvez a gente tenha encontrado um modelo mais ordenado, né? O objetivo da perseverança é que os alunos encontrem na paróquia uma fonte de formação catequética perene, né? Porque facilmente nós todos temos a propensão para o relaxamento, né? Nós somos desordenados, isso é consequência do pecado original, todos nós, alguns mais, outros menos. Então é muito natural que a gente relaxe depois da crisma. Então a ideia da perseverança é que os crismados, aqueles que receberam o sacramento, tenham aqui na paróquia uma fonte de formação contínua e possam recorrer a ela caso tenham necessidade, né? E com o tempo eu percebi que da minha parte, né, e da parte dos demais catequistas, mesmo que não envolvidos diretamente, mas é bom dizer que a perseverança ela faz parte da catequese de adultos, ela está integrada na catequese de adultos. Da nossa parte não tem que ter uma cobrança sobre nós mesmos, quantos alunos haverá em cada aula, porque nós sabemos que a vida é muito corrida, especialmente a vida do adulto. Então, as frequências variam, né, de mês para mês. E percebemos que o ideal realmente seria uma aula mensal, que durante muito tempo acontecia durante a semana, à noite. Mas depois eu refleti até sobre a minha vida, né, as minhas obrigações, o meu trabalho e especialmente os meus deveres de Estado com a minha família. Por mais que seja incômodo, né, para um pai de família, né, a caminho aí do quarto filho, na realidade já pai de 4 filhos, mas que a quarta vai nascer agora em outubro, mas um sábado por mês não fica inadequado, né? É possível, não fica tão desordenado. Então, a ideia foi sair da quinta-feira à noite, porque também vivemos numa cidade perigosa, né? Então, até para facilitar isso, viemos para o sábado de manhã, de 10 ao meio-dia. Então, foi a solução que foi encontrada, um sábado por mês. As aulas são gravadas. Então, eventualmente, quando o aluno não consegue vir, ele não perde o conteúdo. As aulas desse ano, inclusive, elas já estão lá no YouTube, com exceção da última. E esse ano a gente está numa caminhada diferente dos anos anteriores. Nós estamos a falar da vida dos santos e a partir da vida dos santos nós ressaltamos uma virtude específica, né? Foi até uma sugestão de um rapaz que passou por aqui, eu achei interessante, ele até está na turma de quarta agora da catequese, não tem vindo na perseverança, mas eu peguei a ideia dele e tenho tentado aplicar. A gente teve uma aula sobre Santa Inês e a partir de Santa Inês falamos sobre a pureza e agora tivemos então 2 aulas. Uma a gente falou mais da vida de Santa Inês, mas já falamos da pureza, e uma segunda aula na qual nos concentramos na virtude da pureza. E na aula passada nós falamos da vida de São Francisco de Sales, começamos a falar da virtude da mansidão, mas essa aula hoje especificamente é para tratar mais da virtude da mansidão. Peço perdão também que eu estou um pouquinho rouco, estou me recuperando aí, nem sei o que foi, nem tratei nem nada, aquelas coisas que a gente vai levando em meio à vida profissional, familiar, mas a minha voz está um pouquinho abalada. Eu tive que dar aula de catequese ontem, que a gente está com uma turma sexta-feira que eu estou conduzindo, e também ontem eu também falei à noite no apostolado Nossa Senhora das Lágrimas, que nós fundamos, eu tenho divulgado nos grupos também, e acabei falando um pouco, então a voz, fiquei até com medo de ficar com a voz comprometida, mas graças a Deus não. Eu estou um pouquinho esporte, resolvi botar a camisa do meu time que está na liderança do Brasileiro, porque eu fui fazer um teste ergométrico, né? Normalmente eu venho um
pouquinho mais arrumado, mas eu fui lá para Botafogo fazer um teste ergométrico. Ia ficar muito corrido se eu fosse em casa trocar de roupa, é por isso que eu estou com um traje um pouquinho mais esporte. E também dou uma notícia para vocês, eu falei na aula de ontem também, até para pedir as orações, vou falar sobre isso na aula de hoje, porque vai ter a ver com o que eu tenho vivido e as tentações que eu tenho sofrido com relação aos desafios, né, de se manter manso. Eu acabei, depois de mais de 6 meses aí de oração, de reflexão, essa semana eu concretizei a minha saída do Centro Dom Bosco. Então, assim, foi uma decisão dificílima de eu tomar, porque foi uma obra que eu fundei, né? E eu era o presidente da instituição, né? Então, foi bem difícil, mas eu renunciei, apresentei a minha carta de renúncia no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, e no último dia 19, segunda-feira, acho que foi dia 19, eu formalizei a minha renúncia com os membros e postulantes. E hoje eu já não sou presidente de fato. De direito eu ainda sou, porque eu ainda estou no estatuto. Eu também não estou com pressa de tirar meu nome, nada disso. Mas de fato hoje eu já não sou presidente do Centro Dom Bosco, eu já renunciei. Por mais que eu continue envolvido na Liga Cristo Rei, então eu vou estar lá no congresso, até vocês duas estiveram, o Karel também, acho que o Thiago foi, vocês todos estiveram, e eu estarei esse ano lá também, já até comprei meu ingresso e recomendo quem puder ir. E esse apostolado Nossa Senhora das Lágrimas que nós fundamos aqui na Barra, ele faz parte da Liga Cristo Rei. Então, quem quiser se envolver com esse apostolado também é só me mandar uma mensagem no privado que eu explico melhor do que se trata. Agora, é bom que vocês saibam, como meus alunos, como pessoas próximas, eu procuro sempre ser próximo dos meus alunos, que eu realmente hoje não faço mais parte do Centro Dom Bosco, por razões que eu não vou falar aqui, até porque a aula está sendo gravada, mas numa conversa privada eu posso elucidar melhor as razões que me levaram a tomar essa muito difícil decisão, que demorou realmente, eu demorei meses para tomar, não foi nada fácil tomar essa decisão e implementá-la, né? Então vamos começar aqui. A gente tem inclusive na missa semanal, lido o Sermão da Montanha. A gente já está no capítulo 6º do Sermão da Montanha. Hoje ele não foi lido porque hoje é dia de São João Batista, é uma festa, né? Então tem leitura própria. Mas ontem sim, a gente já leu, mas eu vou ler primeiro aqui as bem-aventuranças, porque tem uma das bem-aventuranças que fala da mansidão. Bem-aventurados os mansos. Então vamos ler aqui Mateus 5, de 1 a 16. Eu não vou ler apenas o versículo, porque eu queria fazer uma relação da mansidão com o apostolado, tá? E só uma coisa que eu queria observar também, importante, que tem muitos alunos que depois da crisma conseguem informações em outros ambientes, como por exemplo a Opus Dei. Aqui na paróquia mesmo tem a fraternidade agostiniana. Então isso é muito normal. Isso faz parte do discernimento de cada aluno. E que vocês fiquem muito à vontade, mas saibam que aqui, se Deus quiser, vocês sempre terão a perseverança à disposição de vocês. Isso tem que estar muito claro. Então vamos lá. Mateus 5, de 1 a 16. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que eu queria ressaltar aqui não apenas uma bem-aventurança, a meu ver, nós poderíamos relacionar com a mansidão. Uma delas é expressa, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas também bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, essas duas são as mais diretamente relacionadas com a mansidão. E é claro que todas as bem-aventuranças, né, que são todas elas como se fossem radiografias do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o grande modelo. Todas elas apontam em primeiro lugar para a vida eterna com Deus no céu. Está na porta ali a chave, querido. Está pendurado na porta. Deixa a secretaria aberta, eu já vou. Aí você abre lá, deixa em cima da mesa. Tá bom, combinado, querido. Então, todas as bem-aventuranças estão em primeiro lugar relacionadas com a vida eterna, né? Com o céu. Então é claro que esse possuir a terra tem a ver com a terra prometida, que é o céu, ao qual nós somos chamados. Mas aqui eu também gostaria de ressaltar, primeiro, né? Então fica esse alerta. Quem não for manso corre um sério risco, né, de ser condenado ao inferno. Isso é muito sério. E hoje nós vivemos, né, numa geração, numa sociedade de irados, né, de pessoas descontroladas, né? Isso é muito claro, como as pessoas estão completamente descontroladas, né? Em geral, né? E até as pessoas boas, né? Isso é interessante, porque os maus nem se fala, né? Eles são completamente desordenados, pecadores, e claro que não serão mansos, né? Mas muitas vezes as pessoas boas se revoltam contra o mal de uma maneira desordenada. Isso a gente vê muito naquele sanatório chamado redes sociais, né? Que eu recentemente diminui bastante, né? Eu deixei o Facebook, deixei o Instagram, por razões muito particulares, pessoais, familiares, mas que até nesse momento de saída do Centro Dom Bosco eu louvei a Deus, porque achei bem apropriado eu estar fora desses ambientes. E hoje eu deixei o Telegram também. Então atualmente eu estou só com o WhatsApp e Facebook e YouTube. E o YouTube eu uso só para assistir algumas coisas, né? Não tenho canal nem nada disso. Então vejam que as redes sociais, elas são realmente um sanatório, né? E nós percebemos que ali a ira
desordenada prevalece muitas vezes, e muitas vezes em pessoas boas, em pessoas que de fato desejam fazer o bem, mas se perdem. Então existe uma ira ordenada, é bom que se diga, e o manso não é um bobalhão. O manso não é um vegetal, não é um alface, um repolho, né? Como falam lá do Alckmin, né? Que tem se revelado um servo de Satanás como Lula cada vez mais, né? Infelizmente, que ele era chamado de picolé de chuchu, né? O manso não é um picolé de chuchu, ele não é uma pessoa que não age, né? Isso não é a mansidão. A mansidão, na realidade, é ter, pela graça de Deus e pelo próprio esforço, um domínio de si mesmo, né? Por isso aqui eu ressalto que esse possuir a terra, que tem tudo a ver com a nossa salvação, então é fundamental que lutemos pela mansidão para chegar à vida eterna com Deus no céu. Esse é o primeiro ponto. Aqueles que não forem mansos correm sério risco de serem condenados ao inferno. Mas também tem a ver com o possuir o próprio coração, né? O possuir um autodomínio, um domínio de si mesmo. E aí eu faço até uma relação com a virtude sobre a qual falávamos nas primeiras aulas da perseverança deste ano, a pureza. Há essa correlação que nós poderíamos fazer entre a pureza e a mansidão. Também na mansidão, a exemplo da pureza, nós devemos lutar para buscar um autodomínio, um domínio de nós mesmos que estará orientado para a doação de nós mesmos, como acontece na castidade, né? A castidade é o amor. Quem não é puro, quem não é casto, na prática não ama, usa as demais pessoas. Nisto consiste a impureza, né? É usar e jogar fora. E a castidade é justamente o amor. Então, o catecismo fala da castidade desta maneira também, como um domínio de si orientado para a doação de si. E a mansidão também passa por isso, por esse autodomínio que permitirá que nós nos entreguemos, inclusive para ter sede de justiça. Vejam que interessante, logo após a bem-aventurança da mansidão, Nosso Senhor fala da fome e sede de justiça, que certamente nós poderíamos relacionar com essa ira ordenada. A justiça, né, a definição clássica da justiça, não é essa deturpada de hoje, revolucionária, é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o seu direito, né? O seu direito é a coisa devida, né? O que lhe é devido. Então, vejam que a ira ordenada, né? A defesa dos direitos, em primeiro lugar dos direitos de Deus, né? Que é quem deve primeiro ser defendido, isso é próprio do homem manso, mas ele somente fará isso de uma forma ordenada, virtuosa, se ele tiver um domínio de si mesmo. E não é isso que nós vemos muitas vezes no próprio meio católico. O meio católico hoje, ele é extremamente dividido em todos os âmbitos, né? Às vezes dentro de uma família de católicos, e ninguém se entende, ou numa paróquia, né? Na paróquia, as pastorais, ou dentro de uma pastoral, o que é a fofoca, né? Fala-se hoje tanto da fofoca. A fofoca é a maledicência, e a maledicência, muitas vezes, a gente vai ler a carta de São Tiago, ela se origina da falta de mansidão.
de uma ira desordenada. Então veja como o meio católico hoje, seja numa visão macro-apostólica, poderíamos falar, ou micro, dentro de uma paróquia, de uma pastoral, ele é extremamente dividido por falta desta virtude, da virtude da mansidão, que se a gente for olhar as 4 virtudes cardeais, né, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, né? A mansidão acaba por estar também relacionada com a temperança, como está a castidade, né? Então vejam que e a ira é um dos 7 pecados capitais. A ira é um dos 7 pecados que são chamados de capitais porque estão na raiz de todos os outros pecados que nós cometemos. Eles são capitais não é porque eles são os mais graves. Capitais vem de caput, em latim, cabeça, porque eles estão na cabeça, na raiz de todos os outros. Por isso é que a gente tem que ficar tão atento à ira. Então, buscar de fato a mansidão e também sermos pacíficos. E pacíficos não significa que seremos pacifistas, né? Mais uma vez, saber diferenciar, né? Não é a paz a qualquer preço. Muitas vezes a paz será conquistada através da luta, através da guerra. Isso acontece dentro da nossa vida mesmo. Muitas vezes, para que nós fiquemos em paz em uma determinada situação, nós precisamos praticar violência contra nós mesmos. Nós precisamos tomar uma atitude diante de uma situação, mas jamais cairmos numa atitude de uma guerra injusta, desordenada. Então, tudo isso tem que estar muito claro. Quando se fala que nós devemos ser pacíficos, é que nós não travamos lutas injustas, nós não travamos guerras injustas. E o próprio catecismo, quando ele tem lá a doutrina a respeito do 5º mandamento, ele vai falar da guerra justa e quais são os requisitos da guerra justa. E isso nós podemos aplicar também aquilo que está sob uma ótica social, dentro de uma nação, de uma sociedade, a gente pode aplicar sob uma ótica individual para as nossas vidas. Então, não confundamos o ser pacífico com o Greenpeace, né? Esses movimentos que querem uma paz a qualquer preço. A doutrina da igreja ensina que a paz não é a ausência de conflitos, né? Porque muitas vezes a paz, como nós vivemos inclusive hoje, não só em outros países, mas no próprio Brasil, há essa ameaça de uma falsa paz, conquistada a partir de censura, a partir de uma violência que a mídia corrompida, revolucionária não mostra. E isso não é paz, isso na realidade é injustiça. Então, jamais confundamos então o nosso dever de sermos pacíficos com o nosso dever de sermos com um pecado que seria o pacifismo. O católico, ele é por natureza um combatente, né? Nós que somos crismados, né? Nós somos soldados de Cristo. A crisma nos faz soldados de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí é que está a questão. O soldado, ele deve ser, mesmo um combatente, ele deve ser manso. Ele deve ser manso. São Francisco de Sales, quando ele morreu, foram olhar a mesa em que ele trabalhava como bispo e ela estava toda arranhada, né? Embaixo da mesa havia a marca das suas unhas, porque ele não era um alface, ele não era um vegetal, mas ele era um homem manso que praticava violência contra ele mesmo.
ele tinha um irascível aguçado, mas ele era um homem extremamente manso, porque ele, com a graça de Deus e o seu próprio esforço, ele se controlava as suas más inclinações. E eu fiz questão de ler esse evangelho, é a parte do evangelho que fala do sal da terra e da luz do mundo, né? É interessante que, da mesma maneira que fala que os mansos possuíram a terra, nosso Senhor vai falar do sal da terra. Não é possível um homem que não tenha a virtude da mansidão, ele não será um bom apóstolo, né? Ele terá ali um defeito no seu apostolado, porque se ele não tem autodomínio, como é que ele vai autenticamente se doar aos outros? Então é fundamental que com paciência também, com calma, porque eu sei que determinados defeitos levam tempo para que com a graça de Deus consigamos superá-los, mas a gente não pode se contentar, né? A gente não pode se acomodar. Nós precisamos a cada dia buscar esta mansidão nas grandes, nas médias e nas pequenas coisas, e não apenas uma mansidão que os outros veem, não, é uma mansidão interior. Esse aqui é o detalhe, assim como com a castidade. Eu não traio a minha mulher, mas você na rua fica olhando para todas as mulheres e desejando, você é um homem infiel. A mansidão é o mesmo. Não se trata de algo, quando nosso Senhor diz, né, ouvistes o que foi dito, né, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olha uma mulher e a deseja em seu coração já cometeu adultério. Ele vai falar a mesma coisa com relação à mansidão agora, que a gente vai ler no versículo 21 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. É interessante que essa imagem dali não sairás é uma boa imagem do purgatório, né? É uma imagem interessante da Escritura, que claro que não é esse o único sentido, mas não deixa de ser uma boa imagem do purgatório, né? Porque do inferno não tem saída, né? Do purgatório sim tem saída para o céu, sempre para o céu. Mas o fato é que não se trata simplesmente de não matar, de não agredir física e verbalmente. É claro, se eu já me controlo com relação a isso, ótimo, já é um começo, mas é algo interior, o não se irar, por mais que na literalidade da Escritura esteja assim, nós também não precisamos nos desesperar. A ira em si, enquanto paixão, sentimento, ela não é pecaminosa, né? O próprio São Pio de Petreutina dizia, né? Nós temos que diferenciar o sentimento do consentimento, né? É igual esse meu afilhado de Crisma que
que aqui avalia que ele perdeu a fé, porque ele, quando ele me falou isso, eu perguntei, mas por que você acha que você perdeu a fé? Porque você não está sentindo? Aí eu falei, a fé não é um sentimento. Então, muitas vezes nós achamos que estamos pecando porque nós sentimos algo. É igual, eu estou na rua, passo uma mulher bonita, mal vestida, isso infelizmente acontece com alguma frequência no mundo atual. Se eu sinto algo, isso não é pecado. O pecado é se eu olho. Aliás, se eu olho a primeira vez é sinal de que eu não sou cego, né? Agora, se eu olho uma segunda vez e concentro o meu olhar e há desejo e permito que aquele desejo invada o meu ser e colaboro, aí é que vem o pecado. Da mesma forma, a ira. O sentimento da ira não é pecado, é sinal de que eu estou vivo, né? Eu não sou um defunto, né? Porque quem não sente a ira já morreu. Só esqueceram de avisar para a pessoa, né? A pessoa está ali catatônica, né? Mas você sentir, né? A ira não é pecado. O pecado é o que você faz naquele momento em que você sentiu a irritação. É claro que quando a pessoa está mais avançada na vida espiritual, isso vale para a pureza, vale para a ira, ela fica menos suscetível a essas paixões, isso é natural. Mas para nós que, em geral, somos iniciantes, nós ficamos mais suscetíveis. Mas aí que está a grande questão. Depois que vem a paixão, depois que vem o sentimento, o que nós fazemos, né? Porque também é pecado matar o irmão no meu coração. O que Nosso Senhor fala aqui é isso, é a cólera, é o desejar o mal, é falar mal, que no caso já é um pecado contra o 8º mandamento, mas que está relacionado com isto. Não apenas falar mal para a pessoa, pode ser falar mal para outro, às vezes só para mim mesmo. Então, desejar mal ou guardar rancor. O rancor muitas vezes é algo que eu simplesmente sinto, né? O Padre Paulo até falava numa homilia dessa semana, né, que o guardar rancor é uma burrice, né? Porque o outro está lá vivendo a vida super bem e você que está ali se corroendo, né? E é muito verdade isso. Então, essas atitudes interiores são as mais difíceis, né, que nós temos que combater, né? E são as mais difíceis de vencermos, né? É aquele momento, né? Seja num trânsito, num engarrafamento, em geral isso acontece quando eu sofro uma injustiça, ou eu avalio que eu sofri uma injustiça, que muitas vezes pode não ter sido uma injustiça, mas eu avalio que eu sofri. E ali vem aquela irritação e a tentação de agredir, a tentação de falar mal, a tentação de julgar e condenar, né? E essa é a questão, né? Quando a gente fala hoje na igreja, e de fato é uma verdade, né? A gente fala hoje do católico jujuba, né? Não sei se vocês conhecem essa designação, que é um problema hoje na igreja, a realidade do católico jujuba, né? O católico jujuba é aquele muito docinho, mas com pouca substância, né? Ou substância, aquele que não tem nada de doutrina, só fala que Deus é amor e misericórdia, né? Tem muitos católicos hoje nas paróquias que têm esse perfil. Se você perguntar para ele qual é os 10 mandamentos, ele vai falar não julgueis vezes 10, né? Então, de fato, Nosso Senhor diz que nós não devemos julgar, mas é claro que isso não é de uma forma absoluta. Nós temos condições de julgar o que as pessoas fazem, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, mas nós não somos Deus. Essa é a questão. E muitas vezes nós nos colocamos na posição de Deus. Nosso Senhor, por exemplo, no Evangelho, ele via
os corações das pessoas. Então ele conseguia ver qual era a intenção da pessoa ao falar determinada coisa, ao fazer, e nós não temos essa capacidade. Isso é impossível para nós. Por pior que seja a atitude de alguém, eu não sei como foi a vida daquela pessoa, eu não sei qual foi a formação que ela recebeu. Então, eu não sei se ela faz aquilo por pura malícia ou por fraqueza, ou se tem as duas coisas misturadas. Por isso é que o ideal é julgar a ação de uma forma objetiva, mas não julgar a intenção, porque eu não sou Deus e não sou capaz de julgar a intenção daquele que pratica a ação. Sim, nós somos capazes, se somos católicos bem informados, de julgar a ação. Essa ação ela é má, objetivamente má, mas a intenção nós não temos essa capacidade, apenas Deus tem. Ou se a pessoa vier para mim e disser, olha, eu realmente tenho a intenção de te fazer mal, o que dificilmente acontece com pessoas más, né? Diga-se de passagem. Mas vejam que é um fardo muito pesado se colocar na posição de juiz dos outros, de condenar os outros. Por isso é que o homem manso é aquele homem que tem esta prudência, esta até cautela. Ele faz juízos, ele emite juízos, não é que ele fique imparcial, mas ele vai até um certo ponto. Ele reconhece, ele é humilde, ele reconhece a sua incapacidade enquanto homem, enquanto pecador, marcado pelo pecado original, de emitir determinados juízos, de fazer determinadas avaliações. Só que isso que na teoria parece tão fácil e bonito, na prática é muito difícil. Na prática do dia a dia, e eu falo do dia a dia mesmo, do cotidiano, diante da vida familiar, diante da vida profissional, diante da vida social, isso é muito difícil. Eu falo até, por exemplo, sem cometer nenhuma inconfidência de uma maneira geral, tem sido difícil para mim nessa saída do Centro Dom Bosco não cair no pecado da maledicência, porque você se sente injustiçado, você se sente julgado e você acaba querendo falar demais, e você acaba caindo na indiscrição, na maledicência, quando na realidade o ideal nesses momentos em que você está angustiado e com essa sensação de injustiça é você falar apenas com Deus, até porque quando você fala com outras pessoas você coloca um fardo pesado nessas pessoas, que você também não sabe se elas têm capacidade de carregar esse fardo. Hoje as pessoas em geral são muito imaturas. Nós vivemos numa sociedade de pessoas muito imaturas, muito frágeis emocionalmente. O Padre Paulo até falava naquela homilia que eu recomendei para vocês lá de forma efusiva nos grupos Eu ri muito quando ele falou acho que a homilia dos Sagrados Corações, né? Sagrado Coração Imaculado, Coração de Maria. Ele falou: tem muita gente maluca nesse mundo e isso vai te santificar até o fim da sua vida. E é uma verdade. Nós mesmos não somos totalmente sãos, né? Ninguém aquela máxima, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Nós mesmos não somos totalmente sãos e para além das pessoas que têm assim, fragilidades emocionais, tem muita gente doida nesse mundo. Então, o mais correto diante de injustiças, o mais ordenado, o mais virtuoso seria nos silenciarmos e irmos ao sacrário, e irmos a Nossa Senhora, a São José, aos santos da nossa devoção, nossos anjos da guarda, e entregarmos essas coisas para eles. Só que eu mesmo nessa minha transição várias vezes cometi erros nesse aspecto. Essa semana eu até me confessei com relação a isso. Então
Em geral, né, a não ser em situações mais graves, até comumente são pecados veniais, mas se a gente não ficar atento e combater esses pecados veniais, eles acabam por matar a caridade no nosso coração. A gente não é chamada só a combater os pecados graves, os pecados mortais. Se a gente de fato quer lutar pela santidade, a gente tem que combater os pecados veniais também, porque aos pouquinhos eles vão minando a caridade na nossa alma e quando são muito numerosos, eles podem resultar em pecados mortais também. Então eu ainda tenho aquela passagem que o Padre Paulo também comentou essa semana, que é uma passagem, claro que não é um dever moral, mas é uma passagem que nos desafia, né? Então vamos ler a conclusão do capítulo 5, dos versículos 38 ao 48. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo, poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então vejam que essa atenção com a mansidão é justamente própria daqueles que também estão à procura da perfeição cristã, da santidade. E essa deve ser a nossa meta. Por mais que nos sintamos muito longe dela, eu particularmente me sinto. Não sei vocês, mas exemplos da vida conjugal, às vezes o cônjuge está ali falando, né? Coisas que nós temos de defeitos, e a nossa propensão inicial é sempre discordar, né? É sempre achar que a gente está sendo injustiçado. E aí, se você discorda de primeira, vira uma discussão. Então, às vezes é melhor você ficar calado ali ouvindo, e no fim você até concorda, realmente ele está certo, eu tenho esse defeito mesmo, eu preciso melhorar isso. Mesmo que você não concorde 100%, mas você pode concordar 50%, 70%, discutir não ia adiantar nada. Então, o tratamento com os filhos também, saber moderar, né? Eu tenho um irascível muito aguçado, né? As pessoas que convivem comigo fora de casa não sabem, né? Mas eu acabo, não é uma máscara, né? Mas a gente, em alguns ambientes, a gente tem mais facilidade, mas eu tenho um irascível, meu pai tem um gênio forte, eu puxei isso muito dele, e eu preciso fazer uma violência contra mim mesmo. E na educação dos meus filhos, muitas vezes, eles mesmo sendo bebês, crianças, muitas vezes eu tenho que pedir desculpa para eles, porque às vezes eu me excedo, e a gente tem que observar isso, porque às vezes a gente quer exigir dos nossos filhos como se eles fossem assim, comportamento de São José menino, né? O homem, e Nossa Senhora menina, né? A mulher. E às vezes é ali o pecado original gritando, né? As desordens. A gente já começa a observar as propensões, as más propensões de cada um.
E a gente fica de fato impaciente, né? Então, ter paciência, né? Saber falar, saber corrigir, saber elogiar, reconhecer, tudo isso é muito desafiador, mas é um caminho, né? Com a graça de Deus e com uma ascese, né? Uma verdadeira ascese. É um caminho de ascese, esse caminho da mansidão, e o santo de hoje é muito bom para isso, né? São João Batista era um homem que tinha uma pregação dura, era um homem muito penitente, né? Mas ele era um homem manso, evidentemente, né? Senão ele não seria santo. Então, eu peguei aqui uma passagem do capítulo 11 de São Mateus, porque ele fala, Nosso Senhor fala aqui de São João Batista. Eu só acho que eu coloquei aqui a passagem errada, quer ver? Vamos ler lá do início do capítulo 11, tá bom? Mateus 11, vamos ler a partir do versículo 1, que tem uma passagem aqui que o Nosso Senhor fala de São João Batista. E vamos até homenageá-lo, né? De maneira singela aqui na nossa aula por conta disso, que é o dia dele, né? Infelizmente eu não vou conseguir ir na missa dele, porque eu não fui à missa ainda, eu vou ter que ir na missa de domingo. Eu até fui fazer exame em Botafogo, eu passei em frente à paróquia, lá, aquela matriz bonita lá, que um absurdo que deixaram construir um monte de prédio em volta, né? Impressionante como a cidade vai crescendo e as igrejas bonitas vão sendo... elas vão sendo assim engolidas pelos prédios, né? Aquela acho que não vai ser paróquia da São Batista. E aí eu pensei até em ir à missa lá, mas não ia dar tempo. Mas aí eu devolvi aqui às 18 mesmo. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João em sua prisão ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que eu envio meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Malaquias 3, versículo 1. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Então, essa passagem aqui ela é bem misteriosa, mas a gente pode entender essa passagem como a luta pela mansidão também. E também olhar para aquilo, né? Um caniço agitado pelo vento, né? O irado muitas vezes isso, é um caniço agitado pelo vento, né? Tudo tira a pessoa do sério, parece uma criança mimada, né? Qualquer má notícia, qualquer situação, a pessoa já sobe no salto, como se diz, já faz um escândalo, né? E na realidade, nós somos chamados a sermos violentos, né?
O reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Mas essa violência, é claro, né? O cristão é um combatente, é um soldado. Nós somos chamados a defender a fé, a propagar a fé com parresia, né? Com coragem, com fortaleza. Mas a primeira violência que nós temos que praticar é contra nós mesmos. E me vem aqui aquele evangelho que nosso Senhor diz que nós queremos tirar o cisco do olho do irmão e não tiramos a trave do nosso. Então, muitas vezes é isso. A violência maior é a violência contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra os nossos pecados, as nossas misérias. Então, essa violência é fundamental. Então, nós temos que nos inspirar em São João Batista. São João Batista deve nos inspirar porque era um homem manso, mas porque praticava violência contra si mesmo. E é essa violência que nós somos chamados a praticar para que possamos ser apóstolos destemidos, né? Como eu falava antes, caso contrário, não seremos apóstolos, caso contrário, seremos desordenados. E aí a gente chega à passagem que vai falar do coração de Nosso Senhor como manso e humilde, né? Que é a passagem, o evangelho próprio da festa que nós acabamos de viver, né? A solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que aí a gente pula, né, do versículo 12 para o 25, do mesmo capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Então, aqui é simplesmente vermos como a mansidão, né? Nosso Senhor poderia ter colocado traços infinitos, né, do seu coração, e Ele escolheu duas virtudes, né? A mansidão e a humildade, né? Há alguns anos eu tenho feito esse apelo, né, com a projeção que o Centro Dom Bosco me deu. Eu tentei e continuarei a tentar fazer esse apelo ao meio católico, né, ao chamado meio católico, a necessidade de sermos mansos e humildes, porque, a meu ver, essa divisão que acontece não só no meio católico de uma maneira ampla, né, nas redes sociais e no Brasil, no mundo, mas nas paróquias, a meu ver, é sempre uma falta de humildade e mansidão. E assim também é nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho. Nós temos que ser mansos e humildes de coração. E vejam essa imagem, né, do coração de Nosso Senhor como um repouso, né, como um refúgio, né, esse jugo suave, né, viver a brigar, né, viver a se irar, né, nessa atitude de vitimismo eterno. E eu falo por experiência própria, né, se sentir uma eterna vítima injustiçada dos demais, isso desgasta muito a gente, sabe? Além de ser uma mentira, né? Basta olharmos para a cruz de Cristo, né? Eu ia olhar aqui para o meu terço, mas Nosso Senhor caiu aqui, uma vergonha. Esse meu terço é um terço até que tem São João Bosco aqui, mas
basta olhar para a cruz de Cristo que nós perceberemos que nós não somos as vítimas de nada, sabe? Ele é a vítima e é a vítima dos nossos pecados. Então, é muito custoso viver a vida desse jeito. Então, nós temos que vivermos, né, na verdade. Né? Santa Teresa de Ávila dizia, né, a humildade é a verdade. E eu vou fazer ser um pouco audacioso aqui e vou acrescentar, né, a mansidão é a verdade, né? Porque quando nós não somos mansos, muitas vezes a gente tem essa atitude de sermos injustiçados, né? A ira desordenada, ela é fruto dessa sensação de que eu sou injustiçado, de que eu sou vítima. E isso é uma mentira, porque a vítima é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, na realidade, sou aquele que o matei e continuo a matá-lo, né? Quando eu cometo um pecado mortal, continuo a agredi-lo quando eu cometo um pecado venial, a ofendê-lo no meu coração, na minha alma. Então, ele é que é a vítima, não sou eu. Então, a humildade sim é a verdade, mas também a mansidão. Ser manso, né, é estar na verdade. Ser manso é estar na verdade. E aí eu também escolhi uma longa passagem do Evangelho de São João, que está ali no início daqueles discursos, né? No início não, porque o início é no capítulo 13, mas nos discursos de despedida de São João, ali no contexto da última ceia, depois do lava-pés. Eu escolhi porque Nosso Senhor justamente vai acalentar os nossos corações nesse capítulo 14, é o capítulo inteiro, e ele vai iniciar, né, com aquele evangelho que é muito lido nas missas de sétimo dia, exatamente. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós.
Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então eu só quis botar essa passagem porque Nosso Senhor, Ele fala de uma maneira bem mais espiritual, né? E por diversas vezes Ele recomenda que nós não nos perturbemos e deixa a paz, né? No Evangelho de São João, mais de uma vez, Ele nos dá a paz. E é muito claro aqui que a paz de Nosso Senhor não é a paz do mundo, não é essa paz dos pacifistas, né? Não é a paz de Woodstock, né? Paz e amor, né? Ali não tem paz nem amor, né? Aquilo não é amor, aquilo é sexo desregrado, né? Aquilo é promiscuidade, né? E aquilo não é paz, né? A realidade aquilo é escravidão, né? Escravidão no pecado. E vejam que para que não pareça que talvez essa passagem, né, esteja aqui para que não pareça que essa mansidão nós conquistaremos pelo nosso esforço próprio, né? Isso é muito importante. Nós somente conquistaremos essa mansidão através da vida espiritual, através de uma vida de oração, uma vida de união concreta com Deus, que faz morada em nós. E Ele é que vai acalmar o nosso ser, acalmar o nosso coração. Quando nós nos voltarmos para dentro, nós estaremos calmos, mansos, pacíficos, e aquilo que está fora, e a gente não vai se voltar para dentro e ficar alienado, é evidente. Se voltar para dentro significa estar em comunhão com Deus, mas aí a gente vai olhar para fora de uma outra maneira. Nós não seremos mais abalados pelas más notícias que vêm de fora. E aí, as passagens que eu escolhi na sequência são passagens mais de exortação, né? De São Paulo e também de São Tiago. As passagens de São Tiago, então, são preciosas. Vamos na carta aos Gálatas, vejamos como a mansidão
na esteira do que fala o nosso Senhor Jesus Cristo, a mansidão ela é um fruto, de fato, do Espírito Santo. Então é Gálatas 5, 13 a 26. Carta de São Paulo aos Gálatas 5, versículos 13 a 26. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, vejam, relacionada com a mansidão, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então, está claro aqui. Não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Então, tá muito claro, né? E aqui ele desdobra a mansidão em vários frutos, né? Existem os dons do Espírito Santo que estão lá no livro do profeta Isaías, né? Lá estão, dos 7 dons, lá estão 6, aqui estão os frutos do Espírito Santo: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, estes são os frutos do Espírito Santo. E aí depois eu peguei a carta de São Paulo aos Colossenses, que é uma passagem preciosa porque fala da vida em família. Então é uma passagem que inclusive é lida muitas vezes na festa da Sagrada Família, como segunda leitura, né? Colossenses 3, versículos de 1 a 17. Vida nova em Cristo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas. Aí vem ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí vai começar o conselho, as famílias logo depois. Sim. Então, vejam que essa é a vida que nós devemos buscar. É uma vida santa, é a vida do homem novo. E com a graça de Deus isso é muito possível. Com a graça de Deus. Com o nosso esforço, com uma vida realmente de ascese, de penitência, né? Com a guarda do coração, né? A guarda do coração é essa auto-observação, mas não é uma autoajuda, né? Mas é aquele que observa o seu próprio coração diante de Deus, né? A guarda do coração, ela depende de um senso de presença de Deus, né? A pessoa, ela, a todo momento, ela não é que ela sente, ela sabe que está na presença de Deus, porque não é sentimento, é a fé. São João Bosco espalhava nas escolas, né? Não bem nas escolas, mas nos oratórios, né? Para que as crianças vissem, Deus te vê, né? E Deus nos vê de fato, Ele está presente. Então a guarda do coração é isso, é o homem que sabe que está na presença de Deus, e ele se esforça e pede a graça de agradar a Deus a cada momento, a cada instante, a cada pensamento, cada palavra, cada ato. E isso tem tudo a ver com a mansidão, né? Porque a mansidão está atrelada também com essa docilidade, né? A docilidade à vontade de Deus, as inspirações divinas na nossa alma, né? No nosso coração. E aí aquele hino da caridade, né?
da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, né? Eu vou ler o último versículo, que é o 31 do capítulo 12, e começarei. Esse hino também fala da mansidão e dos seus desdobramentos, né? Aspirai aos dons superiores, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. E aí, para fechar esse nosso longo passeio pelas Escrituras, São Tiago fará uma série de exortações até duras para nós, a respeito da mansidão, exortações bem preciosas. É o primeiro capítulo de São Tiago, né? Vamos ler inteiro o primeiro capítulo da carta de São Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saúde. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente com simplicidade e sem recriminação, e lhe será dada. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Mais que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação, os ricos, pelo contrário, de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com ardor, seca a erva,
cai sua flor e perde a beleza do seu aspecto. Assim murcha também o rico em suas empresas. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos iludais, pois, irmãos meus muito amados. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se, mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua e engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Então, chama muita atenção o homem ele é lento, ele ouve muito e fala pouco, né? Pronto para ouvir, porém é tardo para falar e tardo para se irritar, né? É uma coisa assim que eu tenho notado, né? Para a minha vida, né? Para vocês talvez não seja, mas quem fala muito, no final das contas, fala muita besteira, né? Então, não é que a gente vai ficar silencioso, caladão, mal educado, né? Claro que não, antipático, não é isso. Mas a gente tem que ouvir mais do que fala, né? Claro que em um ambiente em que eu sou chamado a liderar, a formar, imagina se eu chegasse aqui e ficasse calado, né? E não desse a aula para vocês. Mas em geral, né, nas nossas vidas, a gente não tem que ficar como um tagarela, né? Até porque quem fala muito dificilmente ouve a voz de Deus, né, no seu interior. Então, essa coisa do falar demais, e como tem gente que fala muito, né? Lá no meu trabalho a gente até brinca, né? Tem alguns clientes que a gente tem dificuldade até de encerrar a visita comercial, porque a pessoa não para de falar e você fica assim parado, né? Você nem interage mais, mas a pessoa não precisa que você interaja, porque ela própria interage com ela mesma, né?
e você se levanta, ela se despede de você, mas ela vai falando até a porta com você. E tem gente que é assim. E o mundo de hoje é um mundo de pessoas muito tagarelas, né? Pessoas que querem opinar sobre tudo, né? Que quando acontece algo, elas já estão muito ávidas para emitir o seu parecer, e isso não é próprio do homem manso, né? O homem manso é aquele homem que realmente é tardo para falar, ainda mais tardo para se irar, tardo para opinar, para emitir parecer, né? Ele estuda, reza, medita, reflete, né? Vejam aqui como São Tiago fala que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, né? Mas que nós coloquemos em prática. E isso só é possível se a gente meditar a palavra de Deus, porque é na meditação que de fato a gente vai pedir a Deus a graça para colocar em prática aquilo que a gente ouve. Primeiro é que é na meditação que a gente vai consolidar o que a gente ouve, né? Não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Na meditação vai entrar e ser semeado, né, no coração. E a meditação também vai permitir que a gente regue, né? Que de fato aconteça aquela dinâmica da parábola do semeador na terra boa. Então, tudo isso tem a ver com a mansidão, né? Tudo isso tem a ver com essa virtude da mansidão. E aí, São Tiago vai falar no capítulo 3 dos pecados da língua, né? Esse aqui é muito bom também, porque a língua é um dos órgãos mais perigosos do corpo humano, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Claro que a língua, ela em si mesma não faz mal a ninguém, né? Se nós cortarmos a língua, ela não vai fazer mal a ninguém. O problema está na nossa maldade, né? No nosso pecado. Então, pecados da língua, o capítulo 3 da carta de Santiago. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme, à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e amargosa e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria.
Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Essa passagem ela é preciosa, né? Então um dos grandes desafios que nós temos é domar a língua, né? E são feitas comparações realmente iluminadas, né? Ele é um agiógrafo, claro, né? Escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, mas a comparação com o navio, né? Com o cavalo também, que é dominado pelo freio que é colocado na língua, são comparações preciosas, né? Então, façamos esse propósito, né? de sermos mansos, de dominarmos as nossas línguas. Isso aqui vai ficar para casa, tá? As passagens do catecismo. Eu vou tirar uma foto, já que a Luísa não está aqui. Eu vou tirar uma foto e colocar no grupo para as pessoas que não estão aqui, e fica para casa, mas aí a gente encerra com a última passagem que eu coloquei da Escritura, que também São Tiago vai continuar com as suas lições a respeito da mansidão, que são espetaculares. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra, não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Provérbios 3:34. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Agora dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ficaremos ali 1 ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. E entretanto não sabeis o que acontecerá amanhã, pois que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa.
Mas agora vós vos jactais das vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Então, a mansidão está diretamente relacionada com a humildade. Então vamos rezar uma Ave Maria no final da aula. É o Ângelus, exatamente. É muito horário, é muita aula, que eu até esqueci que a gente estava no meio-dia. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, à glória da feliz ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X e São Francisco de Sales, rogai por nós. São João Batista, rogai. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.